Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Deixa eu tirar a minha máscara aqui para nós podermos conversar um pouquinho. Deixa eu colocar ela aqui. Hoje nós vamos falar do tema que é Nada pode ser como antes? Esse tema será trabalhado nas disciplinas de Ciências, Inglês e Matemática. O que vocês acham desse tema? Vocês concordam que nada pode ser como antes? Eu acredito que sim, pois estamos sempre em transformação, passando por situações às quais devemos nos adaptar. Um exemplo disso é o atual cenário, não é? Que nós estamos vivendo, onde um vírus nos fez mudar toda a rotina. Eu, por exemplo, jamais me imaginei em frente a uma câmera, dando aula, usando máscara e com tantos protocolos para me prevenir da Covid-19. Eu tenho certeza que nada será como antes após essa pandemia, pois teremos que ter mais cuidados como lavar as mãos com frequência, com água e sabão ou com álcool, né? Com álcool em gel. Cobrir a boca com antebraço quando for tossir ou espirrar. Isso é, mudar nossos hábitos. Podem surgir outras doenças causadas por vírus, por exemplo. Além de termos que nos cuidar das que já existem, tais como HIV, hepatite B, raiva, influenza, herpes, etc. Mas você já se perguntou o que é um vírus? Palavra derivada do latim vírus, que significa veneno ou toxina. Eles não possuem células nem metabolismo próprio e só se reproduzem no interior de uma célula. Os vírus são bastante conhecidos pelas doenças que causam. A maioria dessas doenças provoca febre, dores de cabeça, dor no corpo, indisposição, falta de apetite. São exemplos de doenças causadas por vírus. AIDS, catapora, dengue, que mais? Febre amarela, gripe, hepatite, já chega, né? Eles são organismos microscópicos, extremamente pequenos, que possuem um tamanho que pode variar de cerca de 2 centésimos de milésimos a 3 centésimos de milésimos. Pesquisando a respeito do tamanho do vírus da Covid-19, pessoal, eu verifiquei que ele tem aproximadamente 1/10 de milésimo. Mas pode ter alguma variação, é claro, né? Notaram o quanto os vírus são pequenos? Por isso, eles só podem ser vistos por meio de microscópio. Para vocês terem uma noção, o vírus Ebola tem cerca de 97 centésimos de milionésimos. De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, até 14 de agosto deste ano, foram confirmados no mundo 20.730.456 casos de Covid-19 e 751.154 mortes. Na região das Américas, 5.955.564 pessoas que foram infectadas pelo novo coronavírus se recuperaram. Mas onde eu quero chegar com essas informações? Vocês observaram a quantidade de números que eu usei? E mais, números muito pequenos e números muito grandes. Eu confesso que eu tive dificuldade em dizer alguns. Será que há alguma forma de escrever esses números de uma maneira mais simples? Com certeza sim, né? E é o que nós vamos aprender. Então vamos comigo? Hoje nós vamos revisar a respeito dos números irracionais. Vamos falar de potenciação e suas propriedades, para que nas próximas aulas, né, nós possamos trabalhar a notação científica. Então, primeiro, o que são números irracionais? Os números irracionais
são números que não podem ser representados na forma de razão, entre dois números inteiros, que podem ser escritos na forma decimal infinito, sendo escrito como uma dízima não periódica. Um exemplo, né, é o π. Lembra? O π é a razão, né, do comprimento de uma circunferência com o seu diâmetro. O que mais que pode ser considerado um número irracional? As raízes cujo valor não é exato, né? Eles também serão um número irracional. Mas como que nós descobrimos onde esses números estão na reta numérica? Lembram? Por aproximação, exatamente. E para isso, eu trouxe um exemplo para nós fazermos no quadro. Pessoal, eu gostaria que vocês me ajudassem a descobrir onde estaria na reta numérica raiz quadrada de 17. Vocês conseguem me dizer? Primeiro, desenhei a reta numérica no quadro, ok? Graduei do 0 ao 5. Então, como que a gente faz para descobrir onde está esse número irracional na reta? Lembra que é por aproximação? Então, eu tenho que pensar quais são as raízes, as duas raízes que o raiz quadrada de 17 estaria entre elas. Antes de raiz de 17, nós temos raiz quadrada de 16, correto? Quanto é a raiz quadrada de 16? 4. Então, a raiz quadrada de 16 estaria bem aqui, concorda comigo? E depois de raiz quadrada de 17? Qual é a próxima raiz quadrada com valor exato? Raiz quadrada de 25, que é 5. Então, eu sei que raiz quadrada de 17 vai ser um número irracional que está entre 4 e 5. Então, ele vai estar nesse intervalo. Mas onde? Mais próximo do 4 ou mais próximo do 5? Mais próximo do 4, concorda? Raiz de 17 é mais próximo de raiz de 16 do que raiz de 25. Então, eu sei que ele vai estar mais ou menos por aqui, ó. Raiz quadrada de 17 é aproximadamente 4,1. Lembra que isso aqui é um número irracional, correto? Se eu fizer 4,1 ao quadrado, isso aqui vai ser mais ou menos 16,81. Aproximadamente 17. Então, eu sei que ele está um pouquinho após o número 4, correto? Lembrando mais uma vez, meninos, que eu usei a aproximação. Lembra que o número irracional ele tem infinitas casas decimais, tá certo? Então, o conjunto dos números irracionais fica assim determinado, ó. Eles são as dízimas não periódicas, por exemplo, 2,359 infinitamente, infinito, né? E raízes não exatas, como exemplo, raiz quadrada de 2. Agora que nós já revisamos os números irracionais, nós vamos relembrar algumas propriedades das potências. Vamos comigo? Vocês lembram o que é potenciação? A potenciação é uma operação na qual há a multiplicação de fatores iguais. Ou seja, é a operação utilizada para representar uma multiplicação de fatores iguais, na qual podemos destacar os seguintes elementos. Quais são os elementos da potenciação? Aqui eu tenho uma estrutura de potência, né, de potenciação. Como que nós lemos? 5 elevado ao cubo é igual a 125. Cada número desse é um elemento e ele tem um nome. O número 5, por exemplo, o número 5 nós chamamos ele de base, né? Ele é o fator que vai se repetir. Mas ele vai se repetir quantas vezes? Quem vai te dizer isso é o expoente. Quem é ele? O número 3, ou o cubo, né? Esse expoente ele vai te indicar quantas vezes a base, que nesse caso é o número 5, é multiplicada por ela mesma. Então, neste caso, o cálculo seria 5 vezes 5 vezes 5, que dá 125. Então, 125 é a potência, ou seja, é o produto desses fatores iguais. Alguns exemplos. 6 elevado a 4. Como que eu faço esse cálculo? 6 vezes 6, 4 vezes, ó. 6 vezes 6, 36. Vezes 6, 216. Vezes 6, 1296.
Lembraram? Olha o outro. 2/5 ao cubo elevado ao cubo. Como é que eu faço esse cálculo? 2/5 vezes 2/5 vezes 2/5. Multiplicação de fração. Numerador vezes numerador. Denominador vezes denominador. Então, 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25 vezes 5, 125. Então, é 8 125 avos. Próximo exemplo. 0,3 elevado ao quadrado. 0,3 vezes 0,3, que dá 0,09. E menos 3 ao cubo. Esse tem um detalhezinho, é negativo, né? Nós vamos ver um pouco mais daqui a pouco nós vamos ver um pouquinho mais. Então, menos 3 ao cubo. Se ele é negativo, lembra que a gente tem que fazer o joguinho de sinal. 3 vezes. Então, vamos fazer o jogo de sinal primeiro, ó. Menos vezes menos, mais. Vezes menos, menos. Então, meu resultado vai ser negativo. 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Então, menos 3 ao cubo é menos 27. O que nós podemos observar com relação a esses exemplos? Primeiro, que eu gostaria de dizer, quando nós tivermos potências em que a base será fracionária, as bases são fracionárias, como que a gente calcula? Um modo da gente calcular é elevar esse numerador a esse expoente e o denominador também. Assim, o 2/5 ao cubo, eu posso fazer dessa seguinte forma, ó. 2 elevado ao cubo dividido por 5 elevado ao cubo. Quando nós desenvolvemos, percebemos que vai dar 8 125 avos. Outra observação que eu gostaria de trazer. Quando nós trabalhamos a base das potências, essa base, esse número que é essa base, ele pode ser positivo ou negativo. Agora, eu gostaria de estudar com vocês, mostrar para vocês, demonstrar, né? Como que seria o sinal do resultado da potência? Primeiro, se eu tiver uma potência em que essa base for um número positivo e eu tiver um expoente qualquer, seja ele par, seja ele ímpar, qual que seria o resultado dessa conta? Um número positivo ou um número negativo? Um número positivo. Qualquer potência em que a base seja um número positivo, independente do expoente, seu resultado vai ser positivo. Por exemplo, se eu tiver o 6 ao cubo, 6 elevado ao cubo, jogo de sinal, mais, né? Mais vezes mais, mais vezes mais, mais. Então, vai dar mais 216. 6 elevado à quarta potência. 6 elevado a 4. 6 vezes 6, 4 vezes, não é? Jogo de sinal. Mais vezes mais, mais vezes mais, mais vezes mais, mais. Então, o resultado será positivo. Se eu tiver uma base positiva, independente desse expoente ser par ou ímpar, meu resultado é positivo. Agora, se essa base for negativa, eu tenho que analisar o expoente. Se a base for negativa e esse expoente for par, o meu resultado vai ser sempre um número positivo. Olha um exemplo. Menos 0,3 ao quadrado. Ó, primeiro nós precisamos fazer o joguinho de sinal, não é? Menos vezes menos, mais. 0,3 vezes 0,3, 0,09. Então, se eu tenho uma base negativa com o expoente par, meu resultado sempre será um número positivo. Agora, se esse expoente for ímpar, já acertaram, né? O resultado vai ser negativo. Olha um exemplo. Menos 3 elevado ao cubo. É menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, não é? Vamos fazer o jogo de sinal? Menos vezes menos, mais. Vezes menos, menos. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Então, olha, a base é negativa, o expoente é ímpar, o resultado é negativo. Isso facilita muito, meninos, quando nós vamos trabalhar números muito grandes, cálculos grandes, ok? Agora eu gostaria de trazer algumas observações, ver se vocês conseguem enxergar comigo. Olha aqui. Escrevendo uma sequência, nós vamos fazer uma sequência, eu vou mostrar para vocês, e observando os detalhes, as regularidades, eu gostaria que vocês me dissessem
qual é o valor de 3 elevado a 1 e de 3 elevado a 0. Eu vou começar a sequência falando do 3 elevado a 4, ok? Então, 3 elevado a 4 é 81. 3 elevado ao cubo é 27. Observe os resultados. Para sair do número 81 e chegar no número 27, concorda que é só eu pegar 81 e dividir por 3? Já entenderam como é que vai funcionar? Ótimo. E o 3 ao quadrado? 3 ao quadrado é 9. De 27 para 9, olha a regularidade. É só pegar o resultado 27, dividir por 3, você chega ao resultado de 3 ao quadrado, que é 9. Agora, nós conseguimos identificar quanto que é 3 elevado a 1. Como que eu chego a esse resultado? Pego o número 9, divido por 3. Então, 9 dividido por 3, 3. 3 elevado a 1, portanto, é 3. E 3 elevado a 0? Do mesmo jeito, olha lá, ó. Vou pegar esse número 3, dividir por 3. 3 dividido por 3 é 1. Portanto, 3 elevado a 0 é 1. Então, 3 elevado a 1 é 3, 3 elevado a 0 é 1. Onde que eu quero chegar com essa observação? Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Por exemplo, 328 elevado a 1 é 328. É um número elevado a 1. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. E qualquer número elevado a 0 é 1. Então, se eu tiver, por exemplo, 1352 elevado a 0 é 1, sem pensar duas vezes. Tudo bem? Outra observação. Agora eu quero falar das potências com expoente negativo. Se você conseguiu enxergar a nossa sequência, as nossas regularidades, agora eu quero descobrir quanto é 3 elevado a menos 1. Vamos continuar a nossa sequência que vocês vão conseguir descobrir. A sequência que eu estava trabalhando há pouco, né? Nós chegamos ao resultado de que 3 elevado a 0 é 1. Depois do 3 elevado a 0, eu não tenho 3 elevado a menos 1 nos números inteiros? Ó, elevado a 4, 3, 2, 1, 0, menos 1. Qual é o valor de 3 elevado a menos 1? Basta pegar o resultado de 3 elevado a 0, que é 1, e dividir por 3. Portanto, 3 elevado a menos 1 é 1/3. Olha que legal. O que nós podemos concluir com isso? Qualquer número diferente de 0 elevado a um expoente negativo é igual ao inverso desse número elevado ao oposto desse expoente. Assim, ó, sendo A um número diferente de 0 e N um número natural, nós vamos ter qualquer número elevado a um expoente negativo, basta inverter este número e esse expoente, né, deixar ele colocar o oposto desse expoente. Tudo bem? Eu vou fazer com vocês 2 exemplos aqui no quadro. Olha aqui, ó. Vou fazer primeiro 8 elevado a menos 3. Quanto é 8 elevado a menos 3? Primeiro, vamos fazer o inverso de 8? Lembra que embaixo aqui, ó, nós temos o número 1, correto? Então, o inverso de 8 é 1/8. E qual que é o oposto de menos 3? 3. Então, é 1/8, o 8 vai ser elevado ao cubo. Como que nós resolvemos aqui? 1. 8 ao cubo é 8 vezes 8 vezes 8, pessoal, correto? Então, isso aqui vai ser 1 em cima, 8 vezes 8, 64. 64 vezes 8, 512. Então, dá 1/512 avos. Vamos fazer mais um? Olha aqui, ó, 2 nonos elevado a menos 2. Ok? Primeiro, vamos fazer o inverso de 2 nonos? Isso é o mesmo que 9 meios elevado ao quadrado, porque o oposto de menos 2 é 2. Vimos agorinha que quando eu tenho uma fração elevada a expoente, eu posso elevar, né, tanto o numerador a esse expoente quanto o denominador, lembra? Nós vamos precisar disso aqui daqui a pouco. Então, 9 ao quadrado é 9 vezes 9, que é
81. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. Então, isso aqui vai dar 81 quartos, ok? Agora, eu gostaria de falar para vocês a respeito do que a gente chama de propriedades das potências. Para que servem essas propriedades das potências? Elas servem para facilitar as contas, uma vez que às vezes nós vamos trabalhar com potência e fazemos cálculos muito grandes, as propriedades elas facilitam. São 5, eu vou falar rapidinho a respeito de cada uma delas, correto? Primeira propriedade da potência é o seguinte: se eu tiver uma multiplicação de bases iguais, para chegar ao resultado, basta eu manter esta base, pegar esses expoentes e somar. Eu vou demonstrar isso aqui com vocês no quadro. Olha aqui, vamos supor que eu quisesse saber o resultado de menos 6 elevado ao quadrado vezes menos 6 elevado ao cubo. Vou fazer da maneira tradicional, correto? Menos 6 ao quadrado não é menos 6 vezes menos 6 duas vezes? Não é? Menos 6 ao cubo não é menos 6 vezes menos 6 três vezes, ó. Olha aqui. Correto? Menos 6 ao quadrado vezes menos 6 ao cubo. Quantos menos 6 eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso aqui é o mesmo que menos 6 elevado a 5. Qual é a propriedade? O que a propriedade me diz, então? Ao invés de fazer esse cálculo todo, o que você pode observar? Aqui eu tenho uma multiplicação. As bases são iguais, basta eu manter essa base, que é menos 6, e somar esses expoentes aqui, ó. 2 mais 3, 5. Eu chego ao resultado de maneira mais fácil, sem ter que fazer o método todo. Tudo bem? A próxima propriedade, ela vai falar de divisão de bases iguais. Se vocês entenderam como é que funcionou na multiplicação, na divisão é quase a mesma coisa. Fala assim, ó. Se eu tiver bases iguais sendo divididas, para chegar ao resultado de maneira mais rápida, vamos dizer assim, basta você manter esta base e subtrair os expoentes. Eu vou fazer mais um exemplo para demonstrar. Olha aqui, ó. 3 elevado a 5 dividido por 3 elevado ao quadrado. Vamos fazer do jeito tradicional? 3 elevado a 5 não é 3 vezes 3, 5 vezes? Então, vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Correto? Dividido, vou escrever no formato de fração. Dividido por 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3. Vamos simplificar? Vou simplificar esse 3 com esse 3 com esse. O que sobrou no resultado? 3 vezes 3, quantas vezes? 3. Ou seja, 3 elevado ao cubo. Como que eu posso... O que a propriedade me diz, então? De uma maneira mais fácil? Olha aqui, ó, o resultado com os expoentes. Divisão de bases iguais. Basta manter essa base, que no caso é 3, e os expoentes, o que eu faço com eles? Subtraio, isso mesmo. Faço 5 menos 2, 3. Eu chego ao resultado de uma maneira mais fácil. Terceira propriedade. A terceira propriedade, ela vai falar o seguinte, olha aqui, ó. Em uma multiplicação de 2 ou mais fatores elevado ao mesmo expoente, podemos elevar cada um desses fatores a esse expoente. Vamos comprovar? Olha aqui, ó. Eu tenho 3 vezes 5 elevado ao quadrado, correto? 3 vezes 5 ao quadrado, vocês concordam comigo? Que é 3 vezes 5 vezes 3 vezes 5? Não é? Vou tirar dos parênteses e organizar, tá certo? Então, eu vou aqui, ó. Vou fazer assim, ó. 3 vezes 5 vezes 3 vezes 5. Vou só trocar a ordem deles para vocês enxergarem. 3 vezes 3 vezes 5 vezes 5, correto? 3 vezes 3 não é 3 ao quadrado? 5 vezes 5 não é 5 ao quadrado? Então, o que a propriedade me diz, pessoal, me facilita com relação a isso? Eu tenho produto de 2 fatores elevado ao expoente, correto?
Então, eu posso elevar cada um desses fatores a esse expoente. Não é 3 vezes 5 elevado a 2? Para facilitar meu cálculo, eu posso fazer 3 ao quadrado, que está aqui, vezes 5 ao quadrado, que está aqui. Correto? Próxima propriedade. A quarta propriedade. Ela vai falar a respeito da divisão. Olha lá, ó. Em uma divisão elevada a um expoente, podemos elevar o dividendo e o divisor a esse mesmo expoente. Vamos fazer um exemplo? Olha aqui, ó. 2 dividido por 5 elevado a 4. Correto? Eu vou escrever esse número na forma de fração para ficar mais fácil, tá certo? Vou escrever ele de um jeito diferente aqui, só na forma de fração, ó. 2/5 elevado a 4. Tá certo? Esse 2/5 elevado a 4, eu posso, para resolver, não é ele vezes ele 4 vezes? Então, é 2/5 vezes 2/5, 4 vezes. Olha lá, ó. No numerador, eu tenho 2 vezes 2 quantas vezes? Não é 4? Então, eu escrevo 2 elevado a 4. No denominador, eu tenho 5 vezes 5 quantas vezes? Não é 4? Então, 5 elevado a 4. Então, o que a propriedade diz? Se eu tiver uma razão aqui, uma divisão, elevada a um expoente qualquer, basta elevar esse dividendo a esse expoente e esse divisor, a esse expoente. Quinta propriedade. Essa propriedade fala da potência de uma potência. E é assim, ó. Uma potência elevada a um expoente pode ser escrita na forma de uma única potência. Vou fazer um exemplo com vocês. Olha aqui, ó. O exemplo 4 elevado ao quadrado elevado ao cubo. Meninos, o que eu mais vejo na sala de aula é o aluno fazer errado assim, ó. 4 elevado a 2 mais 3, 5. Pelo amor de Deus, não, está errado. Vamos demonstrar que está errado? Olha aqui, ó. 4 elevado ao quadrado elevado ao cubo. Concorda comigo que eu vou elevar 4 ao quadrado? Vou multiplicar ele por ele mesmo 3 vezes? É isso que eu vou fazer, ó. 4 ao quadrado vezes 4 ao quadrado, esse 4 ficou feio. Vezes 4 ao quadrado. Agora nós aprendemos a primeira propriedade para facilitar já, né? Que multiplicação de bases iguais, a gente mantém a base e somos expoentes, não é isso? Então, eu vou manter essa base que é 4 e vou somar aqui, ó. 2 mais 2 mais 2. 2 mais 2, 4 mais 2, 6. Então, dá 4 elevado a 6. Isso aqui está errado. Como que a gente chega a esse resultado de uma maneira mais fácil, mais prática? Mantém a base, que é 4, e faz o que com os expoentes? Multiplica. 2 vezes 3, 6. 4 elevado a 6, correto? Agora que nós já revisamos, né, a respeito das propriedades das potências, eu quero falar um pouco a respeito da potência de base 10, porque ela vai nos auxiliar lá na notação científica que nós vamos ver daqui a pouco, correto? Para isso, eu trouxe 2 quadros. Primeiro, o quadro A. Vocês vão observar que eu tenho algumas potências de base 10 e os resultados. E nós vamos observar o que acontece ali. Então, tenho 10 ao quadrado, que é 10 vezes 10, que é 100. 10 elevado ao cubo, 1000. 10 elevado à quarta, 10.000. O que nós podemos observar de detalhes nesse quadro? Primeiro, olha os expoentes. Todos os expoentes são números positivos. A base é 10, né, gente? Porque eu já falei que a base é 10. E o outro detalhe? Olha a quantidade de zeros do resultado. Vocês podem enxergar aqui, ó. 10 ao quadrado é 100. O 100 tem quantos zeros? 2. O expoente é 2. 10 elevado ao cubo é 1000, não é? O 1000 tem quantos zeros? 3. O expoente é 3. Conseguiram enxergar o que está acontecendo? 10 elevado à quarta é 10.000. 10.000 tem quantos zeros? 4. O expoente é 4. Agora, eu acho que vocês entendem. Se eu perguntar
Quanto que é 10 elevado a 7? Você vai escrever o número 1 com quantos zeros? 7. Conseguiram entender como é que funciona? Ok. Agora um outro quadro. Olha aqui, ó. 10 elevado a menos 2. Nós aprendemos agora a respeito disso, lembra? A gente faz o inverso do número e o expoente vira o oposto. Então, 10 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1 dividido por 10 ao quadrado. Fazendo essa conta, dá 0,01, correto? Então, vou só falar o número, a potência e o resultado. Então, 10 elevado a menos 2, 0,01. Ou 1 centésimo. 10 elevado a menos 3, 0,001 ou 1 milésimo. 10 elevado a menos 4, 0,0001 ou 1 décimo de milésimo. O que a gente pode observar? Primeiro, já falei, né? Os expoentes são todos negativos. E a quantidade de casas decimais do resultado? O que vocês conseguem enxergar? Olha aqui as casas decimais, ó, contando com 1. 1, 2, expoente 2. Olha o 10 elevado a menos 3. Quantas casas decimais eu tenho? 1, 2, 3, expoente 3. E o 10 elevado a menos 4? Quantas casas decimais eu tenho? 1, 2, 3, 4. Lembra que eu conto com o número 1, o algarismo 1 ali. Coincidiu com o expoente 4. Se eu perguntar, quanto que é 10 elevado a menos 7? Você vai escrever 0, quantas casas à direita ali? 7 casas. Então, isso aqui vai dar, ó, 0,00000001, que é 1 décimo de milionésimo. Vamos relembrar o que nós vimos hoje? Olha, nós revisamos os números irracionais e falamos das propriedades das potências, para nas aulas seguintes nós trabalharmos a notação científica, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, façam as atividades do portal e no mais, até a próxima aula!